Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Photoshop do portal Backstudio. Hoje eu vou atender a um pedido que veio lá de Salvador de uma moça chamada Karen, que pediu para fazer um texto fofinho, peludinho. E eu já vi muitos tutoriais disso na internet. Não achei nenhum para dar como exemplo aqui, alguém que criou o tutorial, mas eu olhando o efeito, o exemplo, né, que ela me mandou uma imagem, eu já tenho base de como fazer isso. E vou reproduzir este efeito então e também mostrar como que você pode alterar a textura depois que você escreveu a palavra para qualquer outra. Por exemplo, você fez uma textura de tigre, aí você quiser alterar, não ficou legal, ou você quer colocar a mesma palavra, ou só cada texto, né? Colocar com uma textura diferente, com uma textura de hiena, de zebra. Dá para fazer isso facilmente utilizando os recursos do Smart Object. Então vamos lá. Inicialmente aqui eu criei um background. O tamanho do documento não vai importar, né? Porque é uma tipografia. Eu coloquei um gradiente aqui, tá? Um efeitinho de vinheta, tranquilo. Só para ficar visível e mais bonito o visual aqui do texto. Eu criei o texto inicial com a palavra bicho aqui com uma fonte Arial comum, Arial Black. Algumas considerações a respeito da criação do texto aqui. Olha, selecione sempre uma fonte que tenha uma boa espessura para que a sua textura apareça, é claro. Eu coloquei no caso aqui Arial Black. O tamanho vai depender da sua necessidade. Técnica Smooth para que o texto fique suavizado. Alinhamento não interessa e a cor também não interessa porque ela será coberta pela textura. Um detalhe importante também é o espaço que você define entre uma letra e outra. Por quê? Porque será aplicada a textura também ao redor, né, os pelos, e como serão aplicados de ambos os lados, tanto por exemplo do H para o O aqui, será aplicado na lateral do H e também no contorno do O. Então será aplicado um volume a mais, se estiver muito próximo as letras vão ficar juntas, então o efeito não vai ficar legal. Então dá um espaço legal entre os caracteres. Você pode utilizar este recurso, eu vou explicar agora aqui, ó, você deixa o cursor piscando aqui, mantém a tecla Alt pressionada e você, com as setas do teclado, você posiciona para um lado mais ou menos. E também aqui, se quiser fazer isso com todo o texto, você deixa o texto selecionado, abre o painel Character e você modifica aqui o posicionamento de acordo com a sua necessidade. Isso aí é simples, já foi explicado várias vezes. Então vamos ao efeito. Primeiro passo aqui, eu vou mandar uma textura que eu achei no Google, é uma textura de uma pele de tigre. Então, você pode fazer de duas formas. Eu desta vez não usarei o comando place, por quê? Então vou lá, ó, File, Place. Quando você utiliza o comando place, olha aqui, eu tenho três texturas aqui, uma de chita, uma de tigre e uma de chinchila. Por exemplo, eu vou utilizar essa aqui de tigre. Com o comando place, eu deixando o cursor em cima aqui do mouse, olha, me indica que eu tenho uma dimensão de 2560 por 2007 do tamanho da imagem, tanto de largura como altura. Então, esta imagem é bem maior do documento que eu estou trabalhando. Só que quando eu faço pelo comando place, ele já põe de acordo com o tamanho de altura do documento e largura, né? No caso, se ela fosse mais larga do que alta. Bom, é claro que eu posso dar um Ctrl-, diminuir o zoom e redimensionar a imagem para o tamanho que eu quero. Porém, eu vou pressionar a tecla ESC, então ele cancela essa operação. E o Ctrl+1 agora para dar o zoom de 100%. Legal, só que eu nunca vou acertar o tamanho exato da imagem, né? Se eu precisasse, né? Mas não vou precisar. Então eu vou pelo comando simples do File Open mesmo. Vou selecionar aqui a textura, dar um duplo clique. Abriu uma nova aba, eu vou pegar aqui o cadeado e vou arrastar aqui para a lixeira. Desbloqueou meu layer, tranquilidade. Com a ferramenta Move Tool, clico, mantenho pressionado o botão do mouse ou mantenha a sua caneta digital na mesa e arraste aqui para outra aba. Agora, sem soltar o botão do mouse ou levantar a sua caneta digital, mantenha o Shift pressionado e solte. Isso faz com que a imagem seja alinhada perfeitamente ao seu documento. Agora eu vou dar um zoom, pressionando reduzir o zoom com o comando Ctrl-, e você vai perceber que a imagem ela está bem grande aqui com o comando Ctrl+T, que é para redimensionar. Então olha só o tamanho da imagem em relação ao documento que eu estou trabalhando. Então eu vou diminuir um pouquinho, Shift e Alt pressionados, clica, arrasta
diminui um pouquinho. Vou deixar aqui mais ou menos, ó, para que fique legal. Ctrl 1 ou Ctrl 0 para encaixar aqui certinho ao documento. Ctrl 1 ele dá o zoom de 100%. Ctrl 0, se o documento for maior ou menor, ele encaixa aqui perfeitamente a visualização que você tem da sua área de trabalho. Bom, então está aqui a textura. Eu vou configurar ela dentro do texto primeiro. Então primeiro eu vou usar um recurso de máscara só para que eu visualize onde vai ficar essa parte da textura dentro do texto, para que fique legal. Então com o Alt, a tecla Alt pressionada, você vai dar um clique entre o intervalo de um layer e outro, no caso da textura, para o layer aqui escrito bicho do texto, ou a palavra que você vai criar. Então você mantém o Alt pressionado, você repara que quando você passa o cursor, muda aqui o símbolo, sinal que está indicando com Clipping Mask, isso com o Alt pressionado. Então você dá um clique, é criado o Clipping Mask, então você vê aqui, ó, tem parte dessa textura que não está legal. Então eu vou pegar aqui com a Move Tool, posicionar certinho para que fique legal aqui dentro, que dê um efeito interessante. Mais ou menos aqui está uma posição boa da textura. Só não deixe, por exemplo, a textura passar, ficar pouquinho aqui na lateral do B ou na parte de baixo, porque você não vai usar essa textura, pode usar outra, né? Essa eu vou disponibilizar para download, mas você pode buscar outra no Google, lá você busca textura de bicho, textura de pelo, textura de, ou digita em inglês, que aparece muito mais, né? Variedades, furry, peludo, digita lá e você acha bastante coisa. Então você deixa o espacinho aqui, por quê? Porque vai ser completado aqui com os pelos e precisa dessa textura, é claro. Agora eu vou retirar do modo Clipping Mask, mesmo esquema, Alt pressionado, dá um clique entre o layer e outro e saiu. Agora eu vou aplicar o outro tipo de máscara. Eu vou aplicar o Layer Mask, porque aí eu tenho o controle do que eu quero que apareça ou não na imagem. Então para isso eu vou manter o Ctrl pressionado e vou clicar aqui no layer de texto. Com isso, ele marca a seleção do que tem ativo neste layer, no caso os pixels da palavra. Então, tem escrito bicho, tinha pixel, é claro, então ele fez uma seleção a partir disso. Então, mantenho o Ctrl pressionado e dá um clique aqui no thumbnail. Então, é simples. Com a seleção ativa, mantenho o layer da máscara selecionado, aliás, da textura selecionado e clique aqui no botão de adicionar uma máscara. Então faz a mesma coisa que fez o Clipping Mask, porém agora eu tenho o controle do que vai ser revelado por essa máscara. O Clipping Mask não. Então vamos lá. Eu vou retirar a visualização do layer de texto, não vou precisar mais dele por enquanto, só daqui a pouquinho, porque ele vai ser só como base, porque o efeito vai ser criado a partir do contorno deste texto. Este texto aqui não será utilizado. Bom, então agora é criar os pelos. Como fazer isso? Com a ferramenta Brush. Eu vou pressionar a tecla B ou clicar aqui diretamente na caixa de ferramentas para selecionar a minha ferramenta Brush. Eu vou dar um clique com o botão direito do mouse. E aqui tem as opções do brush. Aqui tem os brushes em padrão no Photoshop. E aqui nessa engrenagem você tem uma opção, né, ou várias opções de mostrar o thumbnail grande, como está sendo mostrado aqui. Eu coloco na opção Large Thumbnail. E tem alguns brushes aqui de presets instalados no Photoshop que vem no padrão. E tem esse aqui, ó, DP Brushes. Você seleciona esse DP Brushes, é exibida essa caixinha de configurações aqui. Aí tá avisando que você quer que substitua os brushes existentes aqui já, ou se você clica em OK, ou ele acrescenta. Então você clica no Append, então ele vai acrescentar aqui na parte inferior aqui da sua listagem. Então tem esse aqui que a gente vai usar, que é o 461. Deixa eu ver o nome dele, é DP Crackle. Então a gente vai utilizar ele, você dá um clique nele, seleciona, e agora você precisa configurar. Então você vai pressionar o F5 para abrir as propriedades de modificadores do brush, ou dar um clique aqui, abre ali, pressionar F5 ou pelo menu Window e Brush. Então abre aqui. Então vamos fazer uma pequena modificação. O espaço. Aqui primeiro, é claro, olha o tamanho que está o brush aqui na tela. A gente precisa calcular, isso aqui vai depender muito, este valor, principalmente do tamanho. Não é um tamanho que vai ser uma receita de bolo que vai ser utilizado para todos, que não, porque seu texto pode ser maior, pode ser só 2 letras e esteja enorme aqui na tela. Então você vai ter que configurar e posicionar o brush assim para que você visualize
certinho o tamanho. Então isso aqui você vai fazendo o teste, né? Neste caso aqui, eu acredito que usar uns 50 pixels mais ou menos vai ficar legal. Mais ou menos. O espaço vou deixar em 30 pixels. 30%, aliás, e vou habilitar apenas o Shape Dynamics. O Shape Dynamics é o modificador de brush que controla tamanho, inclinação, rotação do brush. Size Jitter, eu vou deixar o Size Jitter em 100%. Minimum Diameter, colocar em 0, já está aqui no 0. Isso aqui faz com que, vou te explicar, eu já expliquei no curso de Photoshop, é bom o pessoal que está aprendendo as coisas novas assistir aquele curso, mesmo que era a versão CS4, porque tem muita coisa que não mudou, é só você se atualizar, né, com os novos recursos das versões posteriores. Então aqui a caixa de brush não mudou muita coisa não, tem algum recursinho outro, uma facilidade a mais, um visual melhorzinho, né, mas não teve muita modificação não. Então o Size Jitter ele controla o que? O tamanho do brush, e ele vai aplicar uma modificação entre alternar entre o tamanho de 100% e o tamanho 0. Né? Então você controla o máximo ou menos, ou então você alternar entre 80% do tamanho original para um 10% por exemplo, tem o tamanho original, então de 80%, vai 83%, então o mínimo diâmetro tá 20%, então ele vai alternar entre o tamanho original menos o valor aqui para dar 83% com o diâmetro mínimo da imagem. Então ele vai alternar, ele vai ficar 20% e 83%, 20% e 83%, alternando quando você vai passando o brush, né? Isso aí nada demais. Então aqui ângulo, ele vai também rotacionar, né, de acordo com a sua necessidade. Colocar aqui um valor de 10%, tá legal. Controle, coloca Direction, assim ele vai acompanhar e vai rotacionando ao contorno do objeto, para não ficar igual, senão o pelo ia ficar todo para cima. Então você coloca aqui em Direction, ele vai acompanhar. Então você já está vendo a modificação aqui já. Roundness Jitter, colocar para achatar o brush, eu vou colocar ele em 100 e o mínimo Roundness 1%. Tranquilo aqui. Vou colocar aqui, desabilitar, não habilita aqui nada, porque não ia ficar legal não, assim eu acho que já está legal. Só isso que você precisa alterar aqui. Agora você precisa indicar, né? Você pode o que? Fazer manualmente. Você pega aqui o layer de máscara, o branco revela e o preto esconde. Você seleciona a cor do seu foreground aqui para branco. Você já começa a pintar aqui, ó, então você vai revelando com os pelos. Se você tem uma mesa digital, embora seja trabalhoso, você pode fazer isso e ficar com um efeito bem legal, porque você está fazendo algo diferenciado, né? Bem diferenciado e detalhado. Você tem a opção de detalhar. Então eu vou pressionar o Ctrl Z e repare que eu estou trabalhando, é claro, na máscara. O brush está configurado daquela forma, ele está revelando o resto dessa textura aqui. Bom, só que isso é trabalhoso, você fazer um por um, e que ainda mais quem está no mouse, quem não trabalha com uma mesa digitalizadora, é mais complicado. Então, como fazer isso de maneira mais rápida? O Photoshop oferece esse recurso. Para isso eu deixei esse layerzinho de texto aqui ainda, né, para ver se tem uma serventia ainda. Então, você clica com o botão direito do mouse em cima dele, aqui no espaço. Aqui, clica com o botão direito e você tem essa opção aqui, ó, Create Work Path. Isso faz com que o Photoshop crie um path, ou seja, um caminho, né, uma simulação vetorial, que faz o contorno do texto. E a partir disso você consegue aplicar o brush configurado neste caminho. Para isso, então, volte para a máscara, modifique a sua cor aqui para branco, porque ele vai revelar. Se você colocar o preto, ele vai dar certo também aqui, só que ele vai esconder o texto para dentro. Então, até pode ser que fique legal em algum outro tipo de fonte, por exemplo, uma letra G. Então ela vai fazer o contorno aqui para dentro, então ela vai ficar muito próximo aqui. Então se você aumentar com o pelo, vai colar, vai ficar difícil de entender que letra que é. Então você pode fazer dessa forma o regresso de você diminuir a fonte, né? Então o preto vai diminuí-la, e o branco vai aumentar, né? Fica aí uma dica então, né? Vamos lá então. Eu vou então selecionar aqui o Path. Para isso abra a aba Path, os caminhos, vá pelo menu Window e você tem aqui, ó, ou aqui a minha já está configurada aqui, como padrão no Photoshop já vem configurado ao lado do Channels aqui, ou pelo menu
Window e aqui a opção Paths. Então abre aqui. Então você tem seu caminho. Você selecionou o seu caminho. Você clica aqui, você vai selecionar o seu path e com a ferramenta Brush selecionada, já está tudo configurado da maneira que a gente fez lá, você clica neste botãozinho aqui. Ou simplesmente pressiona a tecla Enter. Então ele já aplicou todo o contorno do texto, olha, com a letra, o recurso, né, aplicou o brush em cima daquele caminho. Só que ficou uns pelinhos aqui, como se o bicho estivesse meio já velho, careca. Vamos colocar mais pelo aí. Então pressiona Enter. Vai pressionando o Enter até você atingir o resultado que você necessita. Aqui já está para mim um resultado show de bola. Né? Agora falta mais alguns detalhes, como o que? Colocar um volume nesse texto, né, para que dê uma profundidade. Então é simples. Você vai criar dar um estilo, né, ao layer, dar um duplo clique aqui no cantinho. Não, clique aqui no cantinho, que eu estava pensando outra coisa agora. Né, mas eu acho que não vai dar certo não, mas depois eu tento, daí eu deixo escrito na descrição da aula. Tava pensando em outra coisa agora. Dá até pra fazer em 3D isso, cara. Mas depois vai ter que transformar em 2D de novo. Bom, tava pensando aqui, viajando já na maionese. Então beleza. Coloca só um Inner Shadow aqui, um Layer Style. Coloca um Inner Shadow. Colocar no modo Multiply. Colocar um ângulo aqui de 90 graus. Vamos ver como é que tá ficando. Colocar um ângulo aqui de 90 graus. Desabilita o Use Global Light. Uma distância aqui aproximada de 11, 10. Size, vou colocar em 10 também. Só para dar uma profundidade aqui no texto. Diminuir um pouquinho a opacidade. Show de bola. Tá bom assim. Olha só, já tá um efeito legal. Você podia criar uma cópia, né? Você poderia criar uma cópia aqui e tal, tranquilo, sem e arrastar para baixo aqui para dar uma profundidade, um volume, para simular o texto 3D também, né? Dá para fazer isso, tipo assim, ó, Ctrl J aqui neste layer. Então com o layer que está abaixo aqui, com a Move Tool, você arrasta um pouquinho para baixo aqui, ó. Não modificou muita coisa, mas você pega esse de baixo e coloca, por exemplo, um Color Overlay. É que o B que fica embaçado aqui porque tem essa abertura do centro, né? Então você, por exemplo, mas supondo, você coloca um Color Overlay. Muda aqui, ó, o H0, o 0 no S e 50 aqui. Para quem não sabe, HSB Hue, valor Hue de cor, S de saturação e B de brightness, de brilho. Então 50% aqui dá um tom neutro de 50% de cinza. Então deixou aqui, você só diminui, deixa um blend mode normal mesmo, coloca um valor aqui de 35 mais ou menos, ó. Então ele deu uma diferenciada e deu um volume, ó. Nas outras letras ficaram legais, ó. Olha só que legal o efeito aqui. Só que no B já é meio embaçado, né? Porque tem os buracos aqui no centro da letra, então juntou muito com o pelo, então não ficou um efeito legal no B, mas o resto, olha só que legal, show de bola. Fica, né? Fica aí também essa dica aí. Mas nesse caso eu vou deletar aqui, não vou fazer isso não. Eu vou colocar aqui simular aqui uma sombra manual, não vou fazer uma sombra do Photoshop com Layer Styles, não vou colocar não. Eu vou criar um layer abaixo desse aqui, Ctrl pressionado, ó. Dá um clique aqui no Create a New Layer e criou um layer abaixo. Então vou selecionar a ferramenta Brush novamente, pressiono a tecla B, clica com o botão direito do mouse, lá em cima eu vou selecionar um brush padrão, deixar aqui a cor no preto mesmo, vou pintar aqui de preto, essa parte de baixo aqui, essa parte de baixo aqui, 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 aqui e aqui. Com este layer selecionado, Filter, Blur, Gaussian Blur, dá um desfoquezinho aqui de uns 20, 22, dá um OK, diminui um pouquinho a coisa, a opacidade, então sim, aí fica como se a letra estivesse flutuando, né? Um efeito legal, assim, uma simulação 3D assim. Então fica aí essa dica. Agora uma outra coisa aqui, eu vou remover tudo aqui que eu fiz, já está pronta a aula aqui, você já aprendeu a fazer. Só que agora eu vou dar uma outra dica. A início, quando você for colocar essa textura na imagem, faça o seguinte, ó, eu vou até refazer de novo rapidinho aqui, ó. Deletei essa sombra também, e eu vou colocar a textura de novo. Tá aqui a minha palavra bicho no começo, como se estivesse no começo da aula. Peguei aqui, vou arrastar a textura de novo lá para dentro, Shift pressionado, colocou no centro, diminuiu, Ctrl T, redimensionou. Estou fazendo rapidinho aqui o que eu já expliquei, só para que você
saiba como que você pode fazer uma modificação legal aqui com o que já estava escrito. Então, por exemplo, a textura está aqui, eu não nem diminuí ainda. Já pega aqui, ó, já clica com o botão direito do mouse em cima do layer e seleciona aqui, ó, Convert to Smart Object. Deixa a textura como um Smart Object. Agora você redimensiona. Ctrl T. Vou aplicar a textura lá dentro do texto. Aqui tá bom o tamanho. Ctrl 1, volto o zoom. Vou aplicar aqui, vou só configurar de novo o posicionamento da textura. Com a Move Tool, rapidinho, eu estou fazendo aqui só para que você entenda. Que nem eu fiz no início. Agora marco o texto, crio a máscara. Vou ter que selecionar a ferramenta Brush. Vou ter que clicar com o botão direito. Selecionar de novo aquele brush, só que eu vacilei, eu não salvei um preset daquele brush, mas as configurações são simples. Aqui eu acho que ele até marcou, já deixou já no esquema aqui pra mim. Já tá, ó, tudo certinho da última configuração, só habilitando, é claro, a opção de Shape Dynamics. Diminuir o tamanho do brush aqui, deixar em o tamanho que eu fiz o outro lá, 50 ou menor um pouquinho. Deixar em 47, vai, 40, não, 40, vou colocar aqui como 47 mesmo. Um pouquinho menor que da outra vez. Seleciona o texto. Deixa eu fechar aqui. Cria um workpath. Na verdade o path já está aqui, mas cria, né? Como se fosse fazer de novo. Cria lá o work. Oh, caramba. Mas já está lá. Pegar o workpath, já está aqui ativo. Seleciona o brush e pressiona Enter. Opa, seleciona, é claro, a máscara. Pressiona Enter. Calma aí. Seleciona aqui a máscara. Opa. A máscara. O pet e pressiona Enter para ir aplicando. Então ele já aplicou tudo isso aí, tranquilo, já estou legal, satisfeito com o meu efeito. Clico fora aqui para tirar. Então eu aplico lá todos aqueles efeitos que eu apliquei lá do Inner Shadow. Até vou aplicar aqui, não custa nada. Um Inner Shadow, colocar aqui o valor de 10 e aqui também de 10, que nem eu coloquei no outro, que foi um valor bom. Diminuir aqui. Coloco um ângulo de 90 graus para ficar bonitinho. Show de bola, tá aí. Mas aí, se eu quisesse fazer de novo, eu precisaria todo importar uma textura, né, e ter um trabalho a mais. Só que como ele está como Smart Object, olha só que legal isso. O Layer está aqui selecionado como Smart Object. Eu vou pelo menu de Layer aqui, ó. Layer tem a opção Smart Objects, que são os menus de opções do Smart Objects, e eu tenho aqui a opção Replace Contents. Então eu tenho 3 outras texturas. Só que, para que isso dê certo, todas elas, por exemplo, se eu quiser colocar essa da chita agora vai dar certo, e colocar essa da chinchila também vai dar certo. Mas por que vai dar certo? Porque todas têm o mesmo tamanho, ó. Pode ver, ó, dimensões 2560 por 2007. Essa que eu estou usando tem a mesma coisa, e essa da chinchila tem a mesma coisa. Então se você tem as texturas do mesmo tamanho exato, fica facinho. Eu vou selecionar essa da chinchila, colocar o comando Place, então já criou aqui, é só o B aqui que ficou porque ela é meio branquinha, né, a textura, mas eu posso editar o posicionamento, e fica aí, então, essa dica. Não gostou? Ctrl Z, já era. Você coloca a outra, ela coloca a outra, a outra eu acho que é baixa resolução, que eu aumentei pelo menu Layer, Smart Object e Replace Contents. Ou seja, trocar o conteúdo que tem dentro do Smart Object. Trocar aqui pela da coisa. Ela tem baixa qualidade, ficou legal, né? Mas ela tem baixa qualidade, então ficou meio embaçado, assim, desfocado. Eu posso até aplicar um filtro depois nela aqui de Sharpen e tal, mas sei lá. É legal procurar uma textura que tem. Procure essas texturas para fazer esse tipo de efeito. Pode ver, essa do tigre aqui. É tigre, eu acho. É tigre. Você tem uma qualidade, você está olhando para essa imagem, já tem uma qualidade muito boa, alta definição. Então o resultado, olha o show de bola que fica, cara. Não tem como errar. Agora, se você faz com uma de baixa resolução, fica uma porcaria. Então fica aí mais uma aula de Photoshop. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, entre em contato através das redes sociais. Entre no site também, faça seu pedido. Agradeço o pessoal que está se inscrevendo no canal do YouTube. Tem bastante gente inscrita. Tá show de bola, tô gostando pra caramba. Isso incentiva bastante o trabalho da gente. Se você não se inscreveu ainda no canal, eu não fico colocando coisinha no meio do vídeo não, sabe? Porque tem já o botão de se inscrever ali, pra que eu vou ficar forçando a barra? Se você quiser inscrever, se inscreve. Se não quiser, né, meu? Eu tenho que sabe. Então, eu não fico colocando essas coisas no meio do vídeo, porque eu odeio assistir vídeo que eu tenho que ficar fechando essas merdas, essas janelinhas no meio. Então, eu também não coloco pra quem assiste os meus vídeos. Mas, se gostou, se inscreve no nosso canal, incentive o nosso trabalho. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.